Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que pode de verdade mudar o jeito como a gente enxerga o aprendizado espiritual. Vamos falar sobre a diferença gigantesca que existe entre o conhecimento que a gente só acumula na cabeça e a verdade que é vivida lá no fundo do coração. A pergunta que guia a nossa conversa é essa, e ela é crucial. Será que saber todos os fatos sobre um assunto é a mesma coisa que conhecer a verdade daquilo? Parece uma coisinha de nada, uma distinção sutil, mas olha, ela muda tudo. Vamos entender por quê. Pensa só nessa cena. Os escribas, lá na antiguidade, eles sabiam, na ponta da língua, a profecia exata de onde o Messias iria nascer. A informação estava ali perfeitinha, em Belém. Eles responderam na hora. Tinham o mapa, o fato. Mas eles mesmos nunca fizeram a viagem, que era curta, para conferir com os próprios olhos. E é aqui que está o ponto central de tudo. Existe uma jornada inteira entre o saber e o conhecer. E é exatamente essa jornada que a gente vai desvendar agora. A ideia de que o conhecimento de verdade não se memoriza de um livro, mas sim se constrói na experiência do dia a dia. E essa diferença toda se divide em dois campos bem distintos, sabe? De um lado está o conhecimento intelectual. É aquele que responde o quê? São os fatos, as doutrinas, o que a gente estuda. Do outro lado, o conhecimento espiritual. Esse responde quem? Ele nasce dos encontros, das lutas, da experiência vivida. Um pode até inflar o orgulho. O outro, esse quase sempre nos leva a um lugar de humildade. Então, vamos começar por esse caminho, o da experiência. Vamos tentar entender o que ela pode nos ensinar que os livros sozinhos simplesmente não conseguem. E aqui entra um conceito fundamental: ser tratado por Deus. Isso não tem nada a ver com punição, viu? É um processo. É sobre como Deus usa os desafios, os encontros, as dificuldades da nossa vida para nos ensinar algo que seria impossível aprender de outra forma. Olha só o exemplo do apóstolo Paulo. Ele não teve uma resposta mágica para o tal do espinho na carne. Ele orou, ele insistiu, ele tratou com Deus 3 vezes. E a resposta que veio não foi a remoção do problema. Foi uma revelação muito mais profunda. A minha graça te basta. Foi a luta que o levou a esse conhecimento, um conhecimento que a ausência de luta nunca daria. E esse processo, muitas vezes, segue um padrão bem claro. Primeiro, a gente tende a usar o conhecimento intelectual, né? Um versículo, uma regra, mas a gente falha. A virada de chave só acontece quando a gente para de só recitar e começa, de fato, a tratar com Deus, a buscar uma resposta de verdade. É nesse ponto que a revelação vem, e a vitória deixa de ser um esforço da mente e se torna uma realidade vivida. Agora vamos para uma ideia que pode parecer até meio contraintuitiva. E se o caminho para se conhecer melhor não for olhar para dentro? E se a introspecção, na verdade, puder até nos desviar do caminho? Isso deixa uma pulga atrás da orelha, não é mesmo? Se o autoexame, essa coisa de olhar para dentro, não é o caminho mais confiável, então, como é que se faz? Como é que a gente pode sequer começar a se conhecer de um jeito verdadeiro? O problema de base é o seguinte: a própria ferramenta que a gente usa para se examinar, o nosso coração, é descrita como enganosa. É como tentar medir uma linha reta usando uma régua torta. O resultado vai sair sempre distorcido. A fábula da centopeia ilustra isso perfeitamente. Ela andava numa boa, tranquilamente, até o dia em que alguém perguntou qual perna ela movia primeiro. Ao tentar analisar o próprio movimento, ela travou, ficou paralisada. Às vezes, focar demais em como funcionamos por dentro nos impede de simplesmente caminhar. Ok, então, se o caminho não é para dentro, para onde a gente olha? A resposta está em buscar uma fonte de luz externa. É sobre se enxergar através de uma luz que vem de Deus. Esse conceito de luz de Deus é muito importante. É uma iluminação que não vem da nossa própria análise, mas de fora. Pense em acender uma luz bem forte num quarto escuro. De repente, a gente enxerga toda a poeira, toda a bagunça que nem sabia que estava ali. E a Bíblia está cheia de exemplos disso. Jó, por exemplo, se achava um cara justo, até ter aquele encontro direto com Deus. Foi só ali, debaixo da luz divina, que ele enxergou a sua real condição e se arrependeu de verdade. Aconteceu a mesma coisa com o profeta Isaías. Quando ele se viu na presença da glória de Deus, a primeira reação não foi de orgulho, foi uma consciência profunda da sua própria impureza. A luz revelou o que a escuridão do dia a dia escondia.
E olha que incrível, até o apóstolo Paulo, no fim da vida, não se enxergava como um super-herói da fé. Pelo contrário, à luz da santidade de Cristo, ele se via como o principal dos pecadores. O autoconhecimento genuíno vem de se comparar com um padrão divino e não com um padrão que a gente cria internamente. Bom, e tudo isso nos leva para a parte prática. Se o conhecimento vem da experiência e o autoconhecimento vem dessa luz divina, como é que isso se aplica no nosso cotidiano? A resposta está num processo chamado renovação da mente. Uma mente que não foi renovada, ela funciona com um sistema operacional antigo, sabe? Ela gera suspeita o tempo todo, dúvida, pensamentos que vão para todo lado e não chegam a lugar nenhum, um espírito crítico. É uma mente que filtra a realidade com base em padrões velhos, e isso torna muito difícil enxergar a Deus, os outros e a si mesmo com clareza. E essa renovação não é algo que acontece de forma passiva. É uma escolha, uma atitude diária. É descrita como uma ação dupla da vontade. Primeiro, a decisão consciente de se despir dos velhos jeitos de pensar e reagir. E logo em seguida, o ato de se vestir de uma nova maneira de pensar, de agir, com uma nova natureza. No final das contas, a gente volta para aquela imagem do começo, a dos escribas. Muitos de nós podemos estar com o foco todo em ler o mapa, as doutrinas, os fatos, as teorias. A pergunta que fica no ar é: qual mapa a gente está lendo com tanto afinco quando, na verdade, já era para a gente estar na estrada vivendo a jornada?